Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Gente, eu queria falar com vocês hoje. Hoje eu vou gravar esse vídeo sem pressa nenhuma, certo? Porque eu vou falar aquilo que eu tô sentindo. Vocês ouviram falar sobre a dor da saudade, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar e muita gente também ainda não ouviu falar. E quem não ouviu falar ainda vai ouvir. Minha mãe, ela sempre falava pra mim assim, não só pra mim, como pra meus irmãos, né? Um dia vocês vão saber o que custa a dor de uma saudade. E aí, no entanto, a gente não conseguia entender o que ela queria dizer isso, né? Só que hoje a gente sabe o que é a dor da saudade, né? Eu sei o que é a dor da saudade, né? Muita gente sabe, gente. Agora, quem ouvir esse vídeo, eu tô falando não só por mim, mas por muita gente que sabe, vai saber do que eu tô falando. Agora dia 12, gente, dia 12 agora de novembro, fez 2 anos que eu perdi meu pai, né? Que era um homem muito guerreiro, um homem de caráter forte, de pulso forte, né? Um homem, eu não vou vir dizer aqui a vocês que, porque a pessoa vai dizer assim, porque faleceu, agora virou santo. Não, meu pai nunca foi santo. Eu nunca disse a ninguém, nunca vou dizer que meu pai foi santo, porque ele não foi. Meu pai foi um homem que aprontou muito mesmo nessa vida, né? Mas ele, assim como ele aprontou, como ele tinha os erros dele, também tinha os acertos deles, e muito acertos também. Meu pai era um homem de caráter, era um homem corajoso, era um homem guerreiro, né? Era um homem de uma índole muito forte, um homem guerreiro mesmo. Que o caráter que ele tinha, os acertos que ele tinha, conseguia cobrir os defeitos, né? Porque assim, os defeitos que ele tinha não vem ao caso, mas foi mais assim entre ele e minha mãe, né? Mas eu sempre soube separar tudo, que era entre ele como marido, que era ele como pai, que era o meu pai. Então, gente, faz 2 anos agora que meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu não senti tanta falta. Não senti tanta falta porque nem eu, nem meus irmãos. Por quê, gente? Porque tinha a minha mãe, né, para suprir a falta do meu pai. Tinha a minha mãe, que a gente teve que se juntar para poder fortalecer, ficar ali sempre com ela. Que meu pai adoeceu e faleceu logo, né? Graças a Deus levou ele logo. Mas minha mãe também era doente e ficou. Então a gente teve que buscar força, tanto na minha mãe, para poder passar pela fase do luto, da perda do meu pai, como também para dar força a ela, para poder ela superar a fase do luto, que foi muito difícil para ela, porque ela conviveu com ele mais de 50 anos, 50 dias. Quando foi com um ano de meu pai falecer, minha mãe também faleceu, há 10 meses até minha mãe faleceu. É isso que eu cheguei até você, gente. Hoje eu sei o que custa uma dor de uma saudade, né? Porque a pior coisa que existe é você querer abraçar uma pessoa, querer estar perto, uma conversa, e você não tem, certo? Então fica um vazio. É essa dor que minha mãe falava, eu não entendia. É essa dor que hoje eu sinto, né? Meu pai faleceu tem 2 anos, parece que foi ontem que ele faleceu. Eu lembro como hoje meu pai estava doente. Numa quinta-feira eu cheguei para ele, deu o mingauzinho dele, deu leite a ele. E eu falei, eu estava indo para casa, ele olhou para mim assim, como se se despedindo, né? Ele com a minha irmã, e eu falei para ele assim, ainda lembro, essa foi a última vez que eu falei com ele. Meu velho, você sabe que eu lhe amo, não é? E ele disse, eu sei, minha filha, eu sei. Foi a última vez que eu consegui falar com meu pai. Quando foi no sábado ele passou mal, na segunda-feira ele faleceu. Na verdade ele descansou, né? Porque ele já vinha muito doente já. E aí ficou minha mãe. Quando foi de repente, há 10 meses atrás, minha mãe também faleceu. Gente, eu digo a vocês, não há vazio maior quando a gente perde um ente querido, né? Você que perdeu um filho, você que perdeu uma mãe, que perdeu um pai, que perdeu um irmão, você sabe o que é isso, do que eu tô falando. E a pior coisa que existe, gente, esse vazio que fica, às vezes essa dor corroendo por dentro, que a gente procura completar e a gente não consegue completar essa dor, esse vazio, essa vontade de estar perto, a vontade de um abraço, a saudade de um abraço, de uma conversa, né, que não tem mais. Quando você tem a saudade, ela é uma palavra muito relativa, né? A saudade de quem? De um parente que está distante, de um filho distante, mas a saudade ela pode ser suprida um dia. Mas a saudade de quem se foi, de quem nos deixou, essa saudade nunca pode ser suprida.
a não ser pela presença de Deus. Quem nos fortalece é aonde eu busco força para poder suprir essa saudade que eu sinto dos meus pais, né? Então minha mãe se foi, né? E foi pior que a morte de meu pai. Porque meu pai, eu tive minha mãe para poder me dar força, né? Para ocupar o meu tempo ali, dando força também para ela, para não deixar que ela entrasse numa depressão, para não deixar que ela se tristesse cada dia mais, porque ela sentiu muita falta do meu pai. Mas eu digo para vocês, gente, quantas e quantas vezes eu tô assim, de repente vem aquela... Eu acho que quem tá me ouvindo agora, não, quem tá me ouvindo agora, tá passando pelo que eu tô passando, sabe do que eu tô falando. Vem aquela saudade, né? Aquela ausência, aquela dor, aquela falta da pessoa, de um abraço daquela pessoa, né? De um falar, de um Deus abençoe, né? De uma atenção, de um carinho que a gente não tem mais. E essa dor é horrível, gente. A dor da saudade. A dor do ente querido que se foi é horrível. Não tem, pra mim não existe dor pior. Quanto eu queria agora o meu velhinho, minha velhinha para poder abraçar. Quanto eu queria agora meus pais por perto, eu não tenho, né? O costume de estar ali todo domingo ali com a minha mãe, porque eu trabalhava na semana. Quando eu não tinha tempo de ver ela na semana, todo domingo eu tinha que estar com ela ali, cuidando da casa dela, limpando a casa dela, né? Eu não sou eu como meus irmãos, todos sempre ali cuidando deles, sempre próximo. E hoje a gente não tem mais isso. É o que eu quero falar para vocês que tem agora aí seu pai. Você que tá com seu pai aí, você que tá com sua mãe aí perto. Não perca tempo, gente. Quanto mais você puder estar perto do seu pai, do seu filho, da sua mãe, quem quer que seja, não perca tempo com bobagem. Quantos filhos estão por aí, pega os pais que tanto sofrem para criar esse filho, joga no asilo por não querer cuidar, porque acho que é muito trabalho cuidar de um pai e de uma mãe porque tá doente. Eu cuidei do meu pai, mas meus irmãos, cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe até o fim. Mas a gente nunca colocou, nós nunca ia colocar. Sabe por quê? Quanto esses pais sofreram para poder criar vocês? Quantas noites esses pais perderam com vocês doentes, né? E quando fica velho, você joga eles num asilo, abandonam. Quantos pais estão abandonando? Quantos filhos maltratam os pais nesse mundo, né? Quantos pais maltratam seus filhos? Gente, pense um pouco, pare um pouco e pense. A pior coisa que existe é a saudade. Valorizar a pessoa depois que morre? Não adianta não. Você quer valorizar alguém? Faça em vida. Quer fazer algo por alguém? Faça em vida. Quer dar valor a alguém? Dê enquanto tá vivo. Porque depois que morre, tchau. Aí entre ele e Deus. Morreu, acabou. Isso aqui é matéria. Abrace seu pai. Beije sua mãe. Procure ficar o mais próximo possível. Porque a dor é horrível. Eu tô bem, daqui a pouco vem aquela saudade, aquela dor corroendo por dentro, aquele vazio que dá, que a gente cai em prantos, cai em choro sem querer do nada. Sabe o que é isso? A dor da saudade que minha mãe tanto falava e que eu não entendia. Então não perca tempo, você que está hoje aí brigado com seus pais, com seus irmãos, com quem quer que seja, não perca tempo com bobagem, que isso é só bobagem, né? Procure ficar mais próximo dessa pessoa, procure aproveitar os segundos que seja com essa pessoa, procure dizer que você ama, procure passar o amor que você sente. Não tenha vergonha de dizer que ama não, porque dizer que ama não é vergonhoso. Vergonhoso é você guardar o que você sente dentro, porque se preocupando com o que os outros vão achar. Fale o que está dentro de você. Vai estar de abraçar, abraça. Vai estar de beijar, beije. Valorize essa pessoa que está do seu lado. Valorize esse pai. Tem filhos que têm vergonha porque o pai não tem uma profissão, porque um pai é pobre, porque um pai é preto, porque o pai é branco. Vergonha do pai, vergonha de uma mãe. Mas não sabe o quanto essa mãe sofreu, esse pai sofreu para poder sustentar esse filho. Quantos filhos judeiam seus pais, quantos pais maltratam seus filhos, né? Ou vice-versa, gente. E ficam perdendo tempo com isso, gente. Quer dar valor, valorize enquanto a vida. Só eu sei o quanto eu queria minha mãe viva agora. Como eu queria meu pai com todo o defeito que ele tinha, mas era o meu pai. Era um homem que ensinou ao filho ser honesto, a brigar pelo que é seu, né? A ter cabeça, andar pelo mundo de cabeça erguida, a viver no caminho reto, a querer as coisas certas. Minha mãe era aquela mulher que ela, por conhecimento e estudo que ela tinha, mas ela sentava todos os filhos, 8 filhos, cada um do lado dela,
não dormia sem ela falar a palavra de Deus, sem ela ensinar bons caminhos, sem ensinar. Ela soube ensinar. É esse amor que eu quero falar, gente. Não deixe que eles se vão sem sua atenção. Gente, a pior dor que existe é a dor da saudade, que minha mãe tanto falava, eu não sei. Então hoje eu quero, tô lembrando sim, com muito carinho, dos meus pais. E vou deixar aqui guardado, porque eu quero que você que é filho, você que é pai, você que é irmão, sinta um pouco, entenda um pouco do que eu tô falando. Quem já passou por essa fase do luto sabe do que eu tô falando. As pessoas têm que dizer assim, mas com o tempo esquece, com o tempo passa. É engano, não passa não. É engano, não passa nunca. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a dor aumenta. O vazio parece que aumenta mais ainda. A gente procura força em Deus para preencher o vazio, porque senão a gente não consegue, a gente cai em prantos. Entendeu? Eu tava me segurando, porque eu não queria falar sobre isso aqui, porque eu me emociono só de falar dos meus pais. Eu não gosto. Quando eu lembrar dos meus pais, eu me emociono, porque foram pessoas muito marcantes. E eu vejo filhos idiotas, que eu digo, são filhos idiotas. Pais que desprezam seus filhos por bobagens. Pais que desprezam seus filhos, suas esposas, marido, sua esposa, que tanto lutou com você, gente. Né? E depois que morre, vamos bater palma, porque era santa, vamos chorar. Ria junto, abrace, beije, enquanto você pode, enquanto há tempo, porque a gente tá vivendo agora o instante, que daqui a pouco a gente não sabe, daqui a pouco, um abrir e fechar de olhos, a pessoa se vai, e aí você perdeu o tempo, aí vai ficar só se lamentando. Porque eu não abracei, porque eu não beijei, porque eu não disse isso, porque eu não disse aquilo. Se tem vontade de dizer que ama, você diga que ama, você abrace, você beije. Volte para falar o que você está sentindo por essa pessoa, fale o que você está sentindo, haja com o que você sentir, mas não perca tempo, porque o tempo é precioso. O tempo, ele é perverso com a gente. Eu perdi minha mãe entre o abrir e fechar de olhos. Eu não tive nem tempo de me despedir. Eu soube do velório da minha mãe, eu soube da morte da minha mãe, da pior jeito possível que foi. Eu soube no velório dela que minha mãe tinha falecido. Isso eu não vou esquecer nunca. Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi saber do velório da morte da minha mãe no velório dela. Mas eu sei, o que me conforta, que eu sei que ela tá num bom lugar. É isso que me conforta. Mas eu não tive como meus irmãos também não tiveram, né? Como se despedir dela, porque foi uma coisa repentina. Como muitos passam por isso. Então o que eu tô falando aqui, é bobagem, o que ela tá falando não é bobagem não. Porque eu sei que muitos estão passando por isso, por essa dor que eu sinto até hoje. Que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. Quem quiser que pense, que diz, como eu acabei de falar, que tô até repetindo, mas eu vou falar, né? Eu sempre vou falar. Quem quiser que pense que você esquece, que vai passar com o tempo, você aprende a conviver, não aprende não. Porque cada dia mais a dor aumenta, cada dia mais a ausência, quando pensar que ela lhe pega, a falta da pessoa, você vai sentir triste. E aí as lágrimas vêm que você nem espera. Então quem passa por isso sabe do que eu tô falando. Quem não passou ainda vai passar. Eu digo a você, aproveite o tempo que tá com essa pessoa que tá aí do seu lado. Talvez você tá com sua mãe, com seu pai aí, tá brigado com eles. Vai lá, peça perdão. Não é vergonhoso você pedir perdão, não. Vergonhoso é você guardar mágoa no seu coração pelo seu próximo. Isso é que é vergonhoso. Vergonhoso é você guardar ódio, porque o ódio ele corrói, ele mata as pessoas, ele destrói, ele adoece. Isso é que é vergonhoso. Mas você dizer que ama, você abraçar, você beijar, você passar o seu amor, você passar o que você está sentindo, não é vergonhoso não. Gente, quem não passou vai passar, e vou dizer a você, é a pior dor que existe, é a dor da saudade. Minha mãe sempre falou sobre isso. Um dia vocês vão saber o que custa a dor de uma saudade. Até então a gente não entendia. Hoje a gente sabe que é isso. Não sou eu como meus irmãos. Então eu queria homenagear as pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, que foi meu pai e a minha mãe. Meu pai, agora dia 12, fez 2 anos de falecido, parece que foi ontem. Ainda lembro dele sentadinho na cama e eu me despedindo dele, falando que amava ele. É a única imagem que eu tenho do meu pai, é essa.
Minha mãe, eu deixei ela num domingo, tomadinha banho, barriguinha cheia, fui pra minha casa. A minha casa dela e para a minha casa. Na segunda-feira eu soube do falecimento dela. Nunca vou esquecer na vida disso. A única imagem, a imagem que eu quero guardar dela é eu saindo da casa dela, ela me abençoando. Fui muito criticada, sim, por não ter participado do enterro da minha mãe, do enterro do meu pai. Eu não consegui. Eu não consegui e não iria de jeito nenhum. Até porque eu não tinha condições de ir, porque a morte da minha mãe foi uma coisa muito repentina, né? Você chegar na rua e saber, esperando encontrar sua mãe bem, né? Apesar que ela estava no hospital, e de repente encontrar o velório dela, foi uma pancada horrível. Eu não tinha condições de ir para o velório e mesmo assim eu não iria. Mas eu fui muito criticada com isso, fui. Mas eu acho que o que vale é o que está aqui dentro do meu coração. Não é o carregar caixão, não é acompanhar um velório, um enterro, que vai demonstrar o amor que eu sinto por alguém, né? O que você sente por alguém. Eu quero guardar lembranças boas aqui. Eu quero guardar a lembrança do meu pai, eu falando para ele que que eu amava e ele dizendo que sabia que eu amava. É essa a lembrança que eu quero guardar. Não quero guardar a lembrança deles no caixão. Eu não quero essa lembrança na minha mente. Eu quero guardar a lembrança da minha mãe, eu saindo de casa, beijando ela no domingo e ela me abençoando. É essa a lembrança que eu quero guardar da minha mãe. Ela tomadinha banho, sentadinha na cadeira, de com a barriga cheia. E eu dei a bênção. E ela me abençoou e eu fui embora. É essa a lembrança que eu quero guardar da minha mãe e do meu pai. Eu não quero lembrar dele no caixão. Não é porque você carrega um caixão, não é porque você participa do velório que você está demonstrando amor, não. Entendeu? O amor tá aqui. Olha, aqui, esse amor aqui ninguém pode duvidar. Do amor que eu sentia pelos meus pais. Do meu guerreiro, da minha guerreira. Então, que vocês continuem me seguindo, certo, gente? Compartilhe o meu vídeo, entendeu? Deixa um joinha pra mim aí, pra poder ajudar no meu trabalho, gente, né? E vamos ser fiéis sempre. Fiz esse vídeo com todo o coração, que vocês tenham gostado, né? Que eu sei que vai chegar muita gente que tá precisando ouvir essa palavra, muita gente tá passando pelo que eu passei e passo, né? E vai servir também de uma fortaleza para outras pessoas que tá passando por isso, né? Primeiramente confie em Deus, porque só Deus para preencher esse vazio, só Ele consegue preencher esse vazio que a gente sente. Que só quem sabe é quem passa, né? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Que sua casa seja repleta de paz, de saúde e de muita prosperidade, em nome de Jesus. Beijo, como sempre, para todos e para todas, meus amigos, né? Beijo. Em nome de Jesus e fiquem com Deus.